Nesta aula, nós vamos aprender como nós vamos desenhar curvas de forma eficiente, de forma a economizar complexidade computacional, economizar tempo computacional. Então, nós vimos até agora duas maneiras de desenhar curvas. Uma, o método de Decasteljoux, onde você fazia subdivisões recursivas da curva, né? E o outro, que é o método das blending functions, onde você tem uma equação algébrica bastante comprida e você resolve aquela equação para cada ponto sobre a curva que você vai calcular. Bom, nós vamos ver agora um terceiro método. Esse método é chamado de diferenças adiante ou forward differences. E esse método foi originalmente inventado por Newton, há mais de 300 anos atrás. E ele é muito interessante, porque ele é um método desenvolvido para você poder calcular polinômios usando um ábaco, usando apenas adições. Então, isso aqui, por exemplo, é um ábaco chinês, né? Daqueles que até há não muito tempo atrás se usava ainda, ao invés de caixa registradora, em lojas na China. Ele tem 5 contas de um lado aqui e 2 contadores desse lado, de maneira que cada linha dessas é uma posição decimal, né? Eu vou de 1 a 5, marco 5, vou de mais 1 a 5 e marco uma dezena e por aí vai, né? Ele me permite representar várias dezenas e um ábaco é um instrumento muito eficiente para a gente fazer cálculos, especialmente cálculos que envolvem somas e subtrações. Então, Newton divisou uma maneira da gente pegar polinômios deriváveis e representá-los como uma sequência de somas de derivadas, de maneira que quando você chega no fim dessa soma, você tem lá uma constante, e aí você começa a somar de trás para frente, sempre só adicionando a constante e propagando o resultado dessa soma, de maneira que qualquer um que saiba somar, dadas as fórmulas para ele, consegue muito rapidamente executar qualquer cálculo. Foi uma maneira que ele inventou de você semi-automatizar cálculos, onde se pode, por exemplo, usar um ábaco e muito rapidamente resolver um polinômio de 10ª ordem ou coisa assim, desde que representado adequadamente. Então, o que nós vamos ver nessa aula é como é que a gente monta um algoritmo para resolver polinômios de 3ª ordem, quer dizer, as nossas equações paramétricas da curva, usando diferenças adiante. Então, uma forward difference, ou uma diferença adiante, ele pode ser dada por essa fórmula aqui, basicamente. O que eu estou mostrando aqui? Delta de f de t é igual ao delta de f de t mais um deltinha infinitesimal. O que significa isso aqui? Tá? Eu pego o quê? O que é a derivada da minha função agora? A derivada da minha função em t agora, tá? Vai ser o quê? O valor da minha função daqui a pouco, né? T mais um deltinha infinitesimal, menos o valor da minha função agora, quer dizer, f de t mais delta menos f de t. Essa é uma forma de eu expressar uma derivada como uma subtração de 2 momentos no tempo da equação da qual aquela derivada é a derivada. Então, isso eu posso reescrever da seguinte forma, inclusive. Tá? A minha função f em um t mais um deltinha infinitesimal daqui a pouco, quer dizer, a minha função daqui a pouco, o que ela é? É a minha função agora, mais a derivada dela agora também. Então, a função em t mais a derivada em t vai dar a função em t mais um delta. Essa é uma forma simples da gente dizer, eu vou passo a passo, eu estou agora no valor da função, eu calculo quanto que essa função e eu adiciono esse delta e eu tenho, então, o valor da função daqui a pouco. Exatamente. Bom,
Isso aqui não me ajuda muito se eu mantiver dessa forma, mas a gente pode ir desenvolvendo isso. Então, vamos tentar guardar na cabeça essa equação 4,27 e vamos guardar também essa daqui, porque a equação 4,28 aqui é o quê? Eu pegar o que está escrito aqui de forma funcional de maneira iterativa. Eu digo que a função no momento n mais 1 é igual à função no momento n mais o delta da função nesse momento n também. Então é uma maneira da gente escrever de uma forma mais próxima a um pensamento algorítmico a mesma coisa que tinha na equação 4,27 aqui. Muito bem. Para um polinômio de terceiro grau, como é que vai ficar isso? Então imagina lá o nosso polinômio t vezes c, né? Matriz dos parâmetros vezes matriz dos coeficientes. Tá? A forward difference vai ficar o quê? O valor da função mais o deltinha, em t mais o deltinha, menos a função agora. Né? O primeiro conjunto de termos aqui nada mais é do que a função daqui a pouco. Né? Eu tenho t mais deltinha, se eu passo isso como parâmetro, eu vou ter o valor da função em um momento t mais um deltinha qualquer. Né? É o que a gente está vendo aqui. Agora, o segundo termo é a própria função agora. Né? Então essa diferença vai me dar a derivada. Muito bem. Se eu agora resolver essa álgebra aqui e simplificar, eu vou chegar naquela equação que a gente tem ali embaixo, tá? E que é uma equação de segunda ordem em t. Muito bem, eu comecei lá com um polinômio de terceira ordem, agora eu já cheguei num polinômio de segunda ordem. Ele é meio comprido, mas se vocês olharem aqui, tá? Vocês vão ver que não tem em nenhum momento algo maior do que t ao quadrado. Muito bem. Vamos continuar, então, desenvolvendo isso aqui para ver onde é que a gente chega. Se a gente aplicar forward difference àquela equação ali, tá? Isso também vai simplificar o cálculo. Então, imagine o seguinte, tá? Eu aqui representei a primeira derivada. Muito bem. E a segunda derivada, como é que vai ficar? Ora, a segunda derivada é a taxa de variação da taxa de variação, ou seja, como que a minha taxa de variação está variando. Ora, isso é o quê? É o delta do delta f de t, que a gente está vendo aqui. Muito bem. Agora, como é que eu vou representar isso? Eu vou representar como a diferença entre duas derivadas. Então, é o quê? A derivada daqui a pouco, delta de f de t mais deltinha, menos a minha derivada agora. Bom, isso é uma forma de eu expressar a segunda derivada. Né? O quanto é que a minha taxa de variação vai variar? Bom, eu vou pegar a taxa de variação daqui a pouco e subtrair dela a minha taxa de variação agora, e com isso eu vou saber o quanto é que minha taxa de variação vai variar. Isso pode ser meio barroco, eu digo a taxa de variação da taxa de variação, mas de fato a segunda derivada é exatamente isto. Muito bem. Se eu aplicar isso àquela equação que a gente tinha antes, esta compridona aqui embaixo, tá? O que eu vou obter? Tá? Eu vou obter isso daqui, da equação 432, perdão. Tá? Eu tenho aqui um polinômio de primeiro grau, tá? Uma equação de primeira ordem em t. Isso aqui é uma reta. Então, se antes eu tinha que elevar o t ao quadrado, tá? Agora eu não preciso mais elevar t ao quadrado. Eu ainda não vi como é que eu vou integrar isso no cálculo final, mas a princípio aqui a gente tem uma coisa bem mais fácil de calcular. Vocês têm que pensar o seguinte, tá? Os termos aqui no início, por exemplo, 6a deltinha quadrado são todos constantes. Eu posso calculá-los de antemão. Tá? A única multiplicação de ponto flutuante que eu estou fazendo aqui é justamente esse termo constante multiplicado por t. Os outros dois termos que a gente está vendo aqui, o 6a deltinha quadrado, deltinha cubo, perdão, e o 2b deltinha quadrado, são termos que também são constantes, eu posso calculá-los uma vez só
e eles não vão variar durante toda a vida de uma determinada curva. Então, isso é prático. Isso aqui, basicamente, é uma equação onde eu tenho uma multiplicação ponto flutuante e uma soma, né? Bastante simples da gente calcular. Mas vamos adiante. Se eu reescrever esta fórmula, né, usando uma notação de iteração, uma notação algorítmica, eu vou ter isso representado dessa maneira que eu tenho aqui. Tá? Então, a derivada segunda no momento n, ela é o quê? A derivada primeira daqui a pouquinho, no momento n mais 1, menos a derivada primeira agora. Né? O valor da taxa de variação é o quê? A taxa de variação daqui a pouco menos a taxa de variação agora. Beleza. Agora, se eu fizer apenas uma reorganização dos meus índices para escrever isso de uma maneira que daqui a pouco vai fazer sentido para mim, tá? Eu vou substituir o meu n por n menos 1. Tá? E aí eu tenho essa equação reescrita dessa maneira aqui. Tá? E eu troco, inclusive, uma coisa de posição aqui. Isso é importante. Tá? Então eu tenho que a derivada agora é a derivada daqui a pouco, delta de f, derivada ainda há pouco, perdão. Tá? A derivada agora é a derivada ainda há pouco, mais a derivada segunda ainda há pouco também. Então, eu tenho o quê? Eu tenho um valor, tá? E isso é interessante porque eu posso, já vou voltar para o valor. Tá? Então isso é interessante porque eu posso agora usar isso na equação 28, que a gente viu ainda há pouco, tá? Essa daqui, tá? E simplesmente substituir o resultado lá para calcular o quê? O valor da função daqui a pouco. Tá? Então, olha só, tá? Essa equação aqui em cima, ela me diz o quê? Ela me diz o meu próximo ponto na minha curva, f de n mais 1. O que é f de n mais 1? É o meu ponto agora, tá? Mais a minha derivada agora. Tá? Supondo-se que o meu ponto agora eu saiba, porque eu calculei ele ainda há pouco, numa iteração anterior, então ele é uma constante para mim, nesse momento. Tá? A minha derivada agora, tá? Ao delta f de n, eu posso pegar da equação aqui embaixo. E essa, por sua vez, ela usa o delta f de n menos 1 que eu calculei na iteração anterior. Então, aqui dentro dessa equação, isso aqui também vai entrar como uma constante e eu, na verdade, só tenho que calcular o quê? A derivada segunda. Então, observem, eu calculo a derivada segunda, eu atualizo o valor da derivada primeira, e aí eu levo a derivada primeira para cá, e com isso eu prevejo o próximo ponto da curva que eu vou calcular. Tá? Então eu só preciso calcular de novo aqui a derivada segunda, e o resto vai por encadeamento. Tá? É simplesmente um conjunto de somas, e eu chego lá no próximo ponto da curva. Isso já ficou bem melhor do que eu ter que resolver um polinômio de terceira ordem. Né? Isso aqui, de um ponto de vista de complexidade computacional, está muito, muito, muito mais fácil do que eu resolver uma blending function. Tá? Porque aqui realmente eu só tenho essas somas para fazer em cima do resultado da derivada segunda, que a gente viu lá é uma equação de primeira ordem. Bom, mas vamos tentar levar esse negócio adiante para ver o que vai acontecer aqui. Tá? Então, se eu levar isso agora ao extremo e tentar calcular a derivada terceira, eu vou chegar nisto daqui. Tá? A derivada terceira, tá? Ela é o quê? A taxa de variação da derivada segunda, que nada mais é do que o quê? A derivada segunda daqui a pouco, tá? A derivada segunda da f de t mais deltinha, menos a derivada segunda agora. Bom, se eu substituir isso aqui e resolver, eu vou chegar nisto. Uma constante. Era de se esperar. Né? Um polinômio de terceiro grau, ele tem como derivada terceira uma constante. Da mesma forma que uma parábola tem como derivada segunda uma constante, uma reta como derivada primeira uma constante. Beleza. Então a gente chegou num lugar aqui agora onde eu tenho um número constante.
O que eu preciso fazer agora só é divisar uma maneira de pegar e levar esse número sempre para frente, de maneira que eu possa fazer o cálculo da curva inteira usando apenas somas. Vamos ver como é que a gente faz isso, tá? Então, como isso aqui é uma constante, fica muito fácil de eu resolver isso substituindo na outra equação. Tá? Então, a derivada segunda agora nada mais é do que o quê? A derivada segunda daqui a pouco, né? Em f de n mais 1 vai ser o quê? A minha derivada segunda agora, mais a derivada terceira agora, que nunca muda, é uma constante. Né? Então, isso no fim de contas vai me dar o quê? A derivada segunda em n mais 6a deltinha cubo é o meu próximo valor da derivada segunda. Significa, se eu uma vez calculei a derivada segunda num ponto da curva, para os próximos pontos da curva, eu posso simplesmente, através de somas, calcular as próximas derivadas segundas. A única coisa que eu preciso é determinar um delta e esse é arbitrário. Muito bem. Tá, se eu substituir agora o n por n menos 2, lembra que antes a gente substituiu o n por n menos 1 naquela equação anterior. Aqui eu posso substituir o n por n menos 2 e reescrever isso dessa maneira aqui. A minha derivada segunda no momento n menos 1, quer dizer, a minha derivada segunda ainda há pouco, ela é o quê? A derivada segunda em n menos 2, que é a derivada segunda no momento antes de ainda há pouco, mais a derivada terceira, que é uma constante. Muito bem. E onde é que eu vou jogar isso? Isso eu posso jogar tanto na equação 34 quanto na equação 28. Olha só, na 34 eu jogo agora o quê? Agora eu tenho o valor aqui da segunda derivada no momento n menos 1, eu posso jogar nessa equação. Isso vai me dar o valor da primeira derivada, que aí eu jogo nessa equação aqui, e obtenho o quê? O valor em n mais 1 da função, que é o próximo ponto que eu tenho que desenhar na curva. Então, eu só tenho que agora organizar esse encadeamento e imaginar uma estratégia onde eu vou calcular o ΔF de n na primeira iteração, onde eu vou calcular o delta 2 de f de n na primeira iteração e onde eu vou calcular f na primeira iteração. Eu tendo f delta 2, para a primeira iteração da curva calculados, eu posso agora só encadear essas somas, e eu consigo com isso fazer toda a plotagem da curva simplesmente com somas. Então, as minhas condições iniciais são o quê? Quando t é igual a 0. Então, se eu pegar lá as minhas equações e eu substituir t igual a 0 em cada uma daquelas equações do f, da derivada primeira, da derivada segunda e da derivada terceira, e colocar 0 em t lá, o que vai me sobrar é isso aqui, que são os termos que não dependem de t. Isso aqui são as minhas condições iniciais. Então, antes de eu começar a iterar e calcular uma curva, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular estes valores aqui. E agora eu só preciso de um algoritmo iterativo, onde eu passo esses valores como parâmetro quando eu chamá-lo da primeira vez, e a partir daí eu vou iterando e calculando a curva inteira. Então, observa que isso aqui é sempre constante, e isso aqui, com o t igual a 0, fica dessa maneira. Então, essa é a minha ideia para eu começar a trabalhar com isso. Então, eu posso, inclusive, expressar o cálculo das condições iniciais como uma multiplicação matricial, aqui muito simples. É um vetor coluna, onde eu multiplico o quê? A minha matriz de deltas. Observem que isso aqui é a minha matriz de t's. Eu simplesmente joguei aqui. São os valores que eu tinha aqui. O valor na frente de cada coeficiente, onde não tem A tem 0 aqui, onde não tem B tem 0 aqui, onde não tem C tem 0 aqui, onde não tem D tem 0 aqui. Aí eu chego nessa matriz aqui e eu multiplico isso pelo vetor coluna dos coeficientes. Beleza. Ops. Uma coisa importante.
Lá para blending function, a gente fazia uma mágica matemática para jogar fora o coeficiente e ficar independente dele. Aqui não tem jeito da gente se escapar disso. Nós vamos precisar dos coeficientes, tá? Então essa matriz aqui de coeficientes nós vamos ter que calcular. A gente já vai ver como é que a gente faz isso. Mas antes, vamos olhar o algoritmo. Tá? Então, o algoritmo é muito, muito simples. É isso aqui, um algoritmo iterativo bem simples, onde eu faço o quê? Eu passo como parâmetro as condições iniciais. Aqui eu estou expressando as projeções em x, y e z dessas condições iniciais, quer dizer, isso eu tenho que calcular fora, uma única vez antes de começar a desenhar a curva, tá? E eu chamo o algoritmo passando as condições iniciais aqui. Beleza. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou jogar num buffer os valores que eu tinha, que eu chamo, tá? Os valores que eu estou passando, porque eu vou precisar deles daqui a pouco, tá? E eu vou atualizar os valores de x, y e z atuais. Beleza. E aí eu vou fazer o quê? Agora, tantas vezes quantas divisões eu tenho na minha curva, eu vou executar esse algoritmo. Então, vamos supor que eu defini o meu delta como sendo 0,1. Né? Nesse caso, eu vou chamar isso aqui mais 10 vezes e vou executar o quê? Eu vou executar essa plotagem, eu tenho 11 pontos. Né? Então eu faço o quê? Inicialmente eu vou incrementar o meu contador, né? E em seguida, olha que cada uma dessas linhas para x, y, z é igual. Então vamos analisar apenas uma aqui. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a f de n mais 1. O que é f de n mais 1? É o x mais o delta x. Beleza. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar o delta x para a próxima iteração. É isso que vem atrás aqui. Tá? Onde eu digo que o Δx é igual ao Δx mais o Δ2 de x. Lembra que o Δ2 de x em t igual a 0 eu calculei lá fora e trouxe para dentro. Eu não uso ele para a primeira iteração para calcular o x, mas eu uso ele para atualizar o meu Δx para a próxima iteração. Então eu já atualizei a minha primeira derivada para usá-la quando eu passar aqui de novo. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou agora que eu usei o Δ2 de x, a segunda derivada, eu vou atualizá-la para usar daqui a 2 iterações. E aqui é isso que eu estou fazendo. Eu estou atualizando também a segunda derivada, tá? Fazendo o quê? Fazendo a segunda derivada mais a terceira, que é uma constante, tá? E atualizando. E pronto. E eu vou fazendo isso. Então, o efeito disso eu vou sentir daqui a 2 iterações, o efeito de atualizar o Δx eu vou sentir daqui a uma iteração. Tá? E eu vou iterando até eu terminar. Sempre depois do laço, eu faço o quê? Né? Sempre depois de uma passada aqui, eu vou desenhar a linha, eu vou pegar o meu buffer, que é o meu valor anterior, e o valor atual que eu calculei. E eu faço um segmento de reta de um ponto até o outro. E depois eu continuo. Então, você pode usar isso aqui dentro das suas coordenadas normalizadas. Simplesmente normalizar os valores dos pontos de controle da curva e só gerar essa curva dentro de coordenadas normalizadas. Depois de você avaliar se pelos pontos de controle tem uma chance dessa curva aparecer, senão você nem calcula. Então é uma forma eficiente da gente fazer isso. Eu só uso o algoritmo para fazer alguma coisa se eu tiver uma chance de que isso é visível. E aí no final, eu simplesmente saio, volto aqui e quando eu terminei, acabou. Isso é para cada segmento. Então observem que se eu tiver vários segmentos de curvas interligados, tá? Para cada segmento eu tenho que calcular novas condições iniciais. Ou no caso do spline, onde eu trabalho com 4 pontos e vou indo sempre um ponto adiante, tá? Para cada subsegmento desses da spline, são novas condições iniciais e novo desenho. Por isso, para spline, vale a pena muito a gente usar isso aqui e não a gente usar blending functions, porque com isso fica muito mais fácil da gente fazer. Bom, sobrou a pergunta como é que eu calculo A, B, C e D. Para a gente ver isso, vamos recapitular um pouco do que a gente viu na aula retrasada, não é nem aula passada. Tá? A gente viu a fórmula geral aqui, tá?
das curvas bicúbicas, das curvas cúbicas. Tá? Nós vimos a relação que tem entre esta fórmula e os coeficientes aqui, que no fim a gente pode representar isso como um vetor linha de parâmetros e um vetor coluna de coeficientes. Né? Essa é uma forma de representar e dessa maneira eu separei os coeficientes. Né? E isso eu posso representar matricialmente dessa maneira, o meu vetor linha de parâmetros multiplicado pela matriz x dos coeficientes. Muito bem. Aí, no caso de Hermite, por exemplo, eu peguei e determinei os valores iniciais para a gente poder, a partir daí, derivar a matriz do método. E com isso, o que a gente fez? Nós chegamos à conclusão que um vetor de geometria multiplicado por esses valores iniciais aqui, multiplicado pela matriz de coeficientes, vai me dar a curva. Beleza? Então agora eu achei. Está aqui a minha matriz de coeficientes. O que eu tenho que fazer? Eu mesmo inverti aqui para achar a matriz do método. Então eu separei a matriz de coeficientes e disse que ela é igual àquelas condições iniciais que a gente tinha lá para a curva, invertida, multiplicado pela matriz coluna do vetor de geometria. Isso era a minha equação, matriz do método vezes vetor de geometria, e essa parte da equação eu usava lá para gerar as minhas blending functions. Agora eu vou usar isso daqui para gerar aqui o meu C. Então, no fim de contas é isso, tá? O C de Hermite é o quê? A matriz de Hermite vezes o vetor de geometria de Hermite. O C de Bézier é a matriz de Bézier vezes o vetor de geometria de Bézier. E o C da B-spline é a matriz de B-spline multiplicado pelo vetor de geometria de B-spline. É isso. Tá? Bem fácil de você calcular os coeficientes. Você também faz esse cálculo de coeficientes lá no início, antes de começar a trabalhar com as forward differences. Tá? Então o algoritmo de alto nível fica dessa maneira aqui. Você chuta um valor para delta, por exemplo, aqui no meu caso, no exemplo aqui 0.001, tá? E calcula delta cubo, delta quadrado, que vão ser constantes por toda a curva. A gente só calcula uma vez, não vai calcular não vá calcular isso toda vez de novo, não faz sentido nenhum. Né? Calcule antes e guarde como constante. Aí você calcula os coeficientes, dependendo do método, é uma matriz que você vai calcular uma única vez, tá? Para cada segmento de curva. Tome esse cuidado. Não vai reusar a matriz de coeficientes para a próxima curva, porque se a curva mudou, a matriz de coeficientes é outra, né? Importante. E aí você calcula as condições iniciais, que são a função em t igual a 0, a derivada em t igual a 0, a derivada segunda em t igual a 0 e a derivada terceira que só depende dos coeficientes e do delta. Beleza. Tá? E agora você chama o nosso algoritmo de desenhar a curva forward differences para gerar os segmentos de reta, que são o polígono que vai ser a aproximação da curva que você vai usar para desenhar na tela depois. E é isso. Resolvido. Acabou. Então, isso é muito interessante porque um método desenvolvido há mais de 300 anos para você poder usar um dispositivo como esse, ó, acabou sendo útil para a gente aqui na computação gráfica. O trabalho é bem simples, você vai agora implementar uma segunda opção de desenho de curva no seu programa gráfico e dessa vez vai ser usando forward differences. Eu quero que você use isto com splines, não com Bézier ou Hermite, e que você faça uma interface de usuário onde o usuário pode dar qualquer número de pontos, maior ou igual a 4, tá? E o sistema vai desenhar uma spline complicada do jeito que o usuário entrou com os pontos. Essa é a ideia. Né? A interface de usuário fica a seu critério, como é que você vai fazer, se você vai fazer com o mouse ou você vai abrir uma tela onde o usuário vai dando ponto atrás de ponto, fica a seu critério, como sempre. Não estamos exigindo que você use controller de mouse aqui, você pode fazer a coisa simples, sem
usar mais nada. E é isso, gente. Divirtam-se com esse trabalho, é bem interessante.